Bom, vamos continuar. Em 1930, o sistema de formação psicanalítica vai estar mais rígido. A Commission ela é bastante inspirada e competente e não faz qualquer teorização sobre análise didática, que foi justamente a exigência que surgiu para formar o analista. O analista é formado no divã, através de quê? Da análise didática, a análise especial para um analista virar analista. E ela não faz teorização, nem se mostra preocupada com a relação que existe entre a análise didática em termos de objetivo da formação de um analista e do final da análise. Aí o Ferenczi, a gente lê Ferenczi, mas o nome dele é Ferenczi. Ele era húngaro. Ele escreve um texto chamado O Problema do Final, da Terminação do Final da Análise. É um endereçamento dele ao 10º Congresso Internacional de Psicanálise, que foi em Innsbruck, em 1927. Ele faz esse endereçamento, fazendo essa questão e pedindo a revisão dessa questão nevrálgica que é causada por essa distorção desse termo, análise didática, e da função que a análise didática representa. Mas ninguém dá bola. Freud só vai responder isso muito mais tarde, no final da vida dele, num texto chamado Análise Terminável e Interminável. O Freud tinha isso. Quando ele não batia boca. Por exemplo, quando Jung saiu da IPA e deu um certo trabalho, o Freud não bateu boca. Ele escreveu Introdução ao Narcisismo e Luto e Melancolia. Quando houve a história de impedirem o Reich de ser psicanalista, porque ele não era médico, ele escreveu a questão da análise leiga. O Freud não era um cara de chegar e bater boca. Você questionava ele e ele ia responder através de um texto. Era assim que funcionava a maneira do Freud trabalhar. Ele não batia boca. Ele não descia desse... Ele era uma espécie de... mais do que um diretor, um mentor da coisa. Ele não se misturava, ele não se confundia. Não... É tudo por texto. Bom, e outra coisa, esse texto no Variante de Tratamento Padrão, é interessante que esse texto do Ferenczi, que ele vai questionar sobre o final da análise, Lacan vai comentar tanto esse questionamento do Ferenczi como a resposta dada pelo Freud em Análise Terminável e Interminável. Então, parece como se os três sentassem numa mesa e um falasse, o outro falasse, o outro falasse. É muito interessante. Eu cheguei a apresentar um trabalho desses, mostrando isso muito tempo atrás, quando eu estava no campo freudiano, no corte freudiano, Associação Psicanalítica, que era filiada ao campo freudiano, isso bem antes da fundação da Escola Mundial, da Associação Mundial. E parece, a gente vai poder trabalhar isso dentro do Variante de Tratamento Padrão, vendo Lacan trabalhar com esse negócio do Ferenczi. Bom, o rigor na seleção vai adquirir cada vez maior importância, levando a análise didática a desempenhar uma função basicamente vigil e seletiva. O analista didata, quer dizer, aquele analista que vai ser o analista do futuro analista, habilitado pela Commission, deverá comunicar à Commission os resultados e o andamento da análise do candidato a analista
para que seja julgada a habilitação deste candidato ao início de uma prática, que agora já é considerada profissional, embora o Freud não concorde com isso, dentro dos moldes de um mercado que, conforme a gente já viu em outra hora, já se revela bastante rentável. Dessa forma, todos os analistas estarão sujeitos à tutela da IPA através da sua comissão. Isso está no livro. Deixa eu ver aqui. Tá no trabalho do Michel Thor. E a reversão desse processo passa a ser uma realização praticamente impossível. A política institucional ortodoxa se superpõe à formação teórica. O analista didata, quer dizer, aquele analista que é analista de analista, exerce um grande poder sobre o candidato, o que obriga este último a viver em uma corda bamba, em um permanente estado de dependência do julgamento do seu analista. Isso está mostrado pela Elisabeth Roudinesco no livro que acho que se chama 100 anos da França, 100 anos da psicanálise na França, no segundo volume. O fim da análise didática, nos dois sentidos, objetivo e término, né? Fim como objetivo e fim como término, vai se tornando uma questão deixada de lado. Vai ser simplesmente o final de um prolongado tratamento, coroado por uma alta médica, para um ego curado das tentações de atender às exigências de um id descontrolado e nocivo para a boa convivência social. E será chamada didática apenas pelo fato de este ter sido o nome adotado para designar o percurso traçado para aqueles que lá se apresentem com a pretensão de abraçar a profissão de psicanalista. A IPA, que foi destinada em 1910, então, a preservar a psicanálise, coloca cada vez mais a sua transmissão a serviço de uma homogeneização profissionalizante. Esse termo, eu acho que é do Lacan, para nota 29. Não, é um texto que eu mesmo apresentei chamado Anatomia de um Equívoco. Em São Paulo, em 1989, na Biblioteca Freudiana Brasileira. Bom, toda uma manobra teórica servirá para levar a análise didática a desempenhar uma função ortopédica. E esse termo é do Lacan. Ele fala dessa ortopedia na direção do tratamento e os princípios do seu poder. O texto que eu acabei de citar no outro vídeo. E ao operar a redução do neurótico a um ego coerente, equilibrado e maduro. E isso resultará em uma prática clínica basicamente fundamentada na psicologia do ego e orientada pelo padrão de analista ideal. Aí é o Michel Thor citando: inteligente, culto, interessado na vida psíquica, desejoso de ajudar, respeitoso com relação ao indivíduo. Atenção, indivíduo é o que não se divide. Em psicanálise a gente sabe que o sujeito é dividido, mas eles botam indivíduo. E intuitivo. Por outro lado, continuando Michel Thor, dotado de retidão científica, estando sempre em constante pesquisa sobre a verdade psicológica, tendo resolvido seus próprios conflitos e estando livre de ansiedade. Quer dizer, é isso. Para conquistar a respeitabilidade no meio médico, o que garantiria a proteção necessária para transformar a prática psicanalítica em uma psicoterapia humanista, independentemente das opiniões emitidas por Freud, né, com relação à questão da análise grega,
a prática da psicanálise, etc. A IPA, através da sua commission, dificultava a entrada e a permanência de não médicos. Isso está na nota. E muitos textos. Tem o Netterson, a história da psicanálise, contando isso. Bom, em consequência, a psicanálise foi se apresentando gradativamente como uma especialidade médica, ao ponto de, nos Estados Unidos, nos anos 50, os psiquiatras serem costumeiramente induzidos a fazer formação psicanalítica a título de complementação. E aqui também, só que o Michel Thor não cita o Brasil, né? Para que pudessem adquirir uma maior respeitabilidade no meio profissional, com a consequente facilidade de acesso a melhores espaços nas instituições psiquiátricas. Tudo é Michel Thor. Mas por essa época, conforme a situação já denunciada por Lacan, a formação psicanalítica já estará condicionada a uma transmissão deformada da psicanálise. E nessa medida, a descoberta freudiana em nada acrescentará à psiquiatria, uma vez que a psiquiatria nunca vai chegar por essa via a ter acesso aos seus reais fundamentos. Os psiquiatras não vão aprender psicanálise, eles vão aprender uma psicologia do ego que foi sendo formada, forjada, e uma certa biologização também da psicanálise, que não deixa de ser psicanálise. E aí, eu vi isso até em congressos de psiquiatria, eu dava muita aula, e aí meus cursos eram cheios, os psiquiatras eles eram ávidos para entender a psicanálise. O que era aquela coisa? Porque eles tinham uma noção atrapalhada da psicanálise. Eu dei 12 anos seguidos de aula dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria. E os meus cursos enchiam porque eu mostrava a psicanálise para eles, olha, os modelos são esses e tal. E isso é importante, os psiquiatras deviam conhecer de fato, mas não consegui, não aprendi, não sabia. Engolida pela medicina e devido à série infindável de desvios que irão progressivamente descaracterizar a teoria freudiana nas próximas décadas, sob o nome psicanálise, desenvolve-se uma prática psicológica que opera por sugestão, amparada no funcionalismo e suportada por uma doutrina metafísica. Aquela psicanálise de Freud, aquela ciência singular, fundada a partir do descentramento do homem e da recusa à ontologia, já terá desaparecido. A Commission tinha conseguido finalmente e com sucesso o domínio sobre todo o território psicanalítico. E aí a psicanálise fica na mão da biologia e da psicologia. E a gente tem que entender, a irritação do Lacan, ela está, na verdade, ancorada nesse desdobramento que foi ocorrendo nessa década de 20 a 30, né, da International Training Commission, que vai pegando, o Freud teoriza por aqui, e eles vão e refazem a coisa diferente, ensinam diferente e trabalham diferente. Aí, de vez em quando o Freud escreve um artigo, aí eles vão e refazem, porque é muito difícil aceitar a psicanálise. Conforme eu já falei isso antes, a pessoa nasce posicionada para ser analista, ou não nasce. Vai ser psicólogo, vai ser psiquiatra, mas não vai ser psicanalista. Não vai dissolver a psique. É isso aí.